Já faz algum tempinho que começou a ser discutido nas redes sociais, na internet, com o ator Pedro Pascal se tornando cada vez mais popular, apareceram mulheres, mas também homens, comentando sobre o como ele era bonito, sobre o quanto o Pedro Pascal é lindo. Isso acabou se tornando um assunto nas redes sociais, mas ao mesmo tempo que apareceu várias pessoas elogiando o Pedro Pascal, comentando como ele era bonitão e tal, teve um grupo de pessoas, eu digo um grupo de homens, que começou a se manifestar muito indignado na internet sobre o como Pedro Pascal não poderia ser considerado bonito, porque o Pedro Pascal não estaria dentro de vários requisitos que determinariam a beleza. E muitos eram homens com ciúme do Pedro Pascal, na verdade. Mas eles começaram a invocar teorias de beleza, esquemas, regras, para tentarem provar que o Pedro Pascal não era bonito. E esse fenômeno eu achei um assunto muito interessante, que valia a pena conversar sobre, porque ele traz à tona várias discussões que são da estética e da teoria da arte, que iniciaram na estética e na teoria da arte e acabaram se tornando senso comum e algumas pessoas até hoje usam para tentar justificar ou legitimar essa ideia de beleza. Se nós formos consultar textos antigos que falam sobre produção cultural, sobre o que hoje a gente entende como arte, eles eram muito focados em discutir sobre beleza, teorizar sobre beleza. Quando o conceito de arte ele é construído, ele é muito construído em volta de uma noção de que a função da arte deveria ser construir ou alcançar um ideal de beleza, muito influenciado por textos da Grécia Antiga. E lá na Antiguidade também havia toda uma preocupação para se construir e teorizar a respeito da beleza. A filosofia vai se dedicar um tanto a isso. E daí um problema que acontece é quando pessoas vão estudar sobre estética, sobre arte, e eles começam com esses textos fundadores, o que eles vão encontrar lá é teoria sobre beleza. Só que assim, essa discussão de que a função da arte é alcançar beleza, isso é um tema que já foi superado há séculos, né? Porque muito antes da arte moderna, já existiam produções artísticas que não eram focadas nessa ideia de que o objetivo da arte era alcançar beleza. Tem arte que era feita com a intenção de alcançar o grotesco, o sublime, o cômico. Então a ideia de que a função da arte é a beleza é algo há muito tempo ultrapassado. A função da arte pode incluir a busca pela beleza, mas existem outras categorias estéticas cuja proposta pode se alcançar. Mas mesmo quando a gente foca nessa arte que fala sobre busca da beleza, construção da beleza, tem um problema nesses textos fundadores antigos, que é que eles construíam o conceito de beleza a partir de uma ideia de tentar teorizar o que era um belo absoluto. Uma ideia de belo que seria constante, que valeria para todas as situações, em todos os contextos. Uma ideia de belo ideal. Isso tem muito a ver por causa das teorias platônicas. Todo aquele imaginário de que existia um conceito abstrato, idealizado, e que, se a gente pensar na ideia da beleza, se consideraria que existia um ideal de beleza. E que as manifestações de beleza derivariam desse ideal de beleza. Então tem muitas das teorias de estética e de arte que falam que o objetivo da arte é alcançar a beleza e que falam de que existe um ideal absoluto de beleza. E o que acaba se tornando um problema é quando pessoas vão estudar estética, vão estudar arte, eles vão nesses textos fundadores, leem esses textos antigos e não interpretam esses textos como um produto de uma época em que eles foram escritos. E se a pessoa só lê esses textos antigos e não acompanhar o desenvolvimento da estética e da teoria da arte que veio depois deles, o leitor ele pode acabar acreditando que esses conceitos de beleza, de que existe uma beleza absoluta ideal que vale para todos os contextos, que a beleza é uma ideia imutável, única, e que toda a produção artística e cultural busca essa mesma ideia imutável e única, acabar acreditando que esses conceitos são válidos até hoje, que esses conceitos e essas teorias são absolutas. Elas não são, elas já foram questionadas e desconstruídas há séculos. Por isso é importante, quando se lê esses textos antigos, entender que aquilo ali é um texto da época, de um contexto específico. A gente não pode aplicar aquilo literalmente, de forma absoluta, em todas as épocas, em todos os contextos. E essas teorias sobre beleza, sobre esse ideal absoluto de beleza, elas são muito geradas por uma questão de época. Por exemplo, se a gente pegar textos de filósofos gregos da antiguidade que falavam sobre beleza, sobre essa ideia de que existe um conceito eterno, imutável de beleza que é absoluto e aquela é a beleza única, verdadeira, que vale em todos os contextos. Um teórico grego da antiguidade, ele só poderia escrever isso porque ele não tinha acesso a muitas informações e a muitos contextos mesmo da época dele. O que um teórico grego da antiguidade conhecia? A Grécia. No máximo conhecia o Egito, algo da Fenícia, ali do contexto do Mediterrâneo. Mas se um grego da
antiguidade, na época dele, tivesse ido para o sul da África, para as Américas ou para qualquer lugar da Ásia, ele veria várias outras produções culturais que funcionavam a partir de outras regras. A escultura feita pelos povos americanos, pelos povos do sul da África, pelos povos da Ásia, que não podem nem ser definidos, não existe, né, uma escultura americana, uma escultura asiática, uma escultura africana. Dentro dessas regiões tem toda uma vasta gama de variedades culturais ali. A escultura, a pintura, a arquitetura feitas por essas culturas, elas seguiam outras regras, outras temáticas, outras propostas, e as pessoas que viviam nessas culturas achavam que essas coisas eram belas. Para eles, a noção de belo era algo que incluía esses objetos. E os gregos da antiguidade nem precisariam ir tão longe. Se eles fossem, na época deles, no norte da Europa, a produção cultural feita no norte da Europa era muito diferente e estava muito fora das regras da arte clássica. E as pessoas lá do norte da Europa achavam que o que eles faziam era bonito, era belo para eles. Então essa noção de que existe uma beleza absoluta feita por teóricos da antiguidade só era possível porque eles não conheciam outras culturas. Se eles fossem conhecer todas as culturas da época, eles veriam que esses ideais de beleza que eles consideravam absolutos eram seguidos por uma porcentagem muito pequena da população mundial. E que cada cultura tinha seus elementos formais e conceituais diferentes, e cada uma dessas culturas achavam que as suas regras levavam ao belo. Então o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é de que quando esses textos antigos, textos da antiguidade clássica, da Idade Média, do Renascimento, quando esses textos teóricos que discutem sobre estética e arte são lidos, eles têm de ser interpretados como produto do seu tempo, produto da sua época, produto de um recorte específico no tempo, no espaço de uma cultura específica. E levando em conta o que esses autores tinham contato, quais eram as influências e as referências que eles tinham. E pensar isso, esses textos sobre teoria da arte, sobre estética, num contexto historiográfico. A historiografia é a disciplina que é a história da história. Como a história foi contada em diferentes épocas. Então quando a gente pega um texto de estética e de teoria da arte, a gente tem que levar em conta uma historiografia da estética e uma historiografia da arte. Em que época aquele texto foi escrito, o que veio antes dele, com o que ele estava discutindo e como aquelas questões foram desenvolvidas depois. Não dá para pegar um texto de teórico de uma época específica e ler ele isolado do contexto, achar que aquilo é absoluto e ignorar todas as discussões que tiveram sobre o tema depois, a partir daquilo ali. E não só isso, como essas teorias foram interpretadas por artistas diferentes, por teóricos diferentes, em diferentes épocas e em diferentes lugares. Mas, tendo contextualizado isso, eu quero falar sobre o Charles Baudelaire. O Baudelaire foi um francês que viveu no século XIX, ele era um escritor, ele era um poeta e também foi um crítico de arte. E o Baudelaire, ele era um autor que ele defendia muito valores artísticos do romantismo, tanto nas obras autorais dele como nas críticas, quando ele escreve sobre trabalhos de outras pessoas. Ele é um grande defensor desses ideais romantistas e ele vai ser considerado ali um dos marcos fundadores do movimento simbolista. O movimento simbolista vai ser um movimento de arte que vai acontecer ali na Europa no final do século XIX, que ele retomava valores do romantismo para se opor às teorias e às propostas estéticas do realismo. Então é uma negação do realismo a partir de um resgate de ideais e de teorias românticas. E como um defensor da arte do romantismo, o Baudelaire ele vai ser muito crítico às tradições de arte clássica e a esses ideais que valorizavam a arte como naturalismo, como a técnica de reproduzir, de imitar a realidade como ela era. E sendo um crítico ao naturalismo absoluto, o Baudelaire ele foi bastante generoso com o movimento impressionista e ele era principalmente fã do Manet. Ali no final do século XIX vai aparecer ali o movimento impressionista e o impressionismo ele vai se desapegar bastante dos ideais naturalistas na construção das imagens. Quando o impressionismo surgiu, ele foi bastante negado pelas instituições de arte da época, as escolas de arte, as academias, os administradores das galerias, dos museus, quem dirigia e organizava os salões de exposição, porque quem controlava as instituições na época eram, em maioria, sujeitos que eram vinculados à tradição neoclassicista, à tradição da arte clássica e naturalista. E da mesma forma como anos antes o romantismo, quando surgiu, ele também foi renegado, os românticos tiveram
dificuldade para entrar nas academias, para participar das exposições, para expor nas galerias, o impressionismo também vai passar por isso. E alguns anos depois, os modernistas vão passar por isso. Então, quando o impressionismo surgiu e ele era renegado por muitas das instituições, o Baudelaire ele foi extremamente generoso e via no impressionismo algo muito interessante, algo que tinha a oferecer e a enriquecer a produção artística. Mas aqui hoje me interessa menos o Baudelaire como poeta e mais o Baudelaire como crítico de arte. Porque nos textos do Baudelaire como crítico de arte, em que ele escreve sobre os salões de pintura, as exposições de fotografia e outras exposições e salões de apresentação de trabalhos de arte, enquanto ele comenta as obras, ele também teoriza um pouco sobre arte. E enquanto ele teoriza, ele vai criticar muito essas teorias acadêmicas dominantes que defendiam a arte clássica e a arte naturalista como artes absolutas, como valor absoluto que deveria ser atingido na arte. E ele se referia aos defensores da arte clássica, aos defensores das teorias que confundiam arte com estética da beleza e os defensores da arte naturalista como absoluta. Ele se referia a essas pessoas como professores jurados, por serem sujeitos que tinham uma teoria pronta e tentavam ensinar e forçar todo mundo a seguir essas regras, e todo mundo que não seguia essas regras automaticamente consideravam: isso aqui é uma arte ruim, isso aqui é algo descartável que não merece ser valorizado. E a partir dos textos do Baudelaire, dá pra gente pensar que existem dois tipos diferentes de beleza. O Baudelaire ele contrariava essa noção de que a beleza sempre é algo absoluto, que é algo imutável que vale para todos os contextos. Ele comenta que ele considera a beleza sempre um fenômeno duplo, um fenômeno que é ambíguo, que pode existir um elemento na beleza, uma ideia, uma noção, uma abstração do que é beleza, mas ao mesmo tempo esse ideal abstrato de beleza impermanente ele só pode se manifestar através das variações, sobre como cada cultura de diferentes épocas, de diferentes lugares, vai ter uma noção diferente do que é beleza. Como roupas numa época específica são consideradas como algo que acessa, que atinge esse ideal de beleza, mas algumas décadas depois, outras roupas são consideradas como mais próximas desse ideal de beleza, e aquelas roupas que eram usadas na década passada, às vezes são motivo de risada. Elas deixam de ser belas e se tornam cômicas. E pode-se considerar até o ideal de como a gente vê a beleza nas pessoas. Se hoje se fala sobre o ideal de beleza que se cobra das mulheres, de mulheres muito magras, se nós olharmos pinturas de alguns séculos atrás, e nem precisa ser tão atrás assim, as mulheres que eram representadas ali como ideais de beleza não eram mulheres tão magras assim. Eram mulheres que, se fossem julgadas por esses padrões de pressão que se faz nas mulheres do dia de hoje, essas mulheres que eram consideradas belas do passado talvez fossem consideradas gordas. O que mostra aqui que mesmo essa ideia de beleza mainstream dominante que é usada para reprimir as mulheres, ela varia de acordo com o tempo. Em épocas diferentes, esses ideais eles se tornam diferentes, mas em cada uma dessas épocas, esses ideais são julgados como aqueles que mais se aproximam desse ideal abstrato de beleza absoluta. Então o Baudelaire ele vai falar sobre como a beleza tem esse caráter ambíguo, duplo, que pode ter um elemento que é absoluto, uma noção de beleza que é compartilhada por todas as culturas, mas cada cultura tenta alcançar essa beleza e ver essa beleza em formas diferentes. E que se essas formas fossem colocadas numa outra cultura, talvez o que essa primeira cultura visse como belo ia ser julgado como feio pela outra cultura. E isso também vale para homens, né? Hoje existe o ideal de beleza masculino, dos caras que eles vão para as academias de educação física, fazem um monte de exercícios e ficam fortões, todos musculosos, porque eles querem atingir um ideal de beleza que às vezes eles remetem, eles projetam no ideal de beleza clássica. Mas se nós olharmos o ideal de beleza clássica, peguemos esculturas da Grécia clássica como exemplo. Tem ali um ideal de beleza masculino, que são de homens com corpos bem definidos, mas os corpos bem definidos e musculosos desses homens estão muito distante dos corpos masculinos musculosos e bem definidos da contemporaneidade que se alcança através desses exercícios em academias. Porque esses equipamentos de musculação que existem hoje não existiam na Grécia Antiga. Então, nas práticas de hoje de exercícios, envolvem exercícios que os homens da Grécia Antiga não praticavam, o que faz com que os homens da contemporaneidade desenvolvam músculos que os homens da época antiga não desenvolviam. E
os exercícios mais intensos, usos de hormônios para ganho muscular, faz com que os homens fiquem muito mais grandalhões do que eram esses homens que eram vistos como ideais de beleza no mundo antigo. E a noção de beleza da Grécia clássica, ela está muito associada com a ideia de ordem, né? O eucosmos, a boa ordem. O quanto a cultura grega antiga valorizava essa ideia de ordenação, a beleza como algo bem ordenado. E algo bem ordenado envolve algo que é proporcional, em que as proporções são dadas nas devidas quantidades. Então, um homem musculoso que faz exercícios na academia hoje, se ele fosse no mundo grego, ele ia ser considerado feio. Porque o ideal de beleza grego é todo baseado na ideia de equilíbrio, e esse homem contemporâneo, ele seria muito mais musculoso do que o ideal deles. E ser mais musculoso é estar fora do equilíbrio. Então, um sujeito muito musculoso, no mundo antigo, ele seria visto mais como um monstro do que como um herói, porque ele teria passado do limite do equilíbrio. Então, mesmo as pessoas de hoje que imaginam que estão alcançando esse ideal de beleza do mundo clássico, da tradição clássica, dessa estética do belo da antiguidade, se eles estivessem na antiguidade, eles seriam considerados feios, porque eles não estariam dentro dos mesmos padrões de beleza que eram usados lá. Apesar do ideal de beleza que busca se alcançar, as formas que se consideram mais próximo desse ideal são diferentes em diferentes culturas, de diferentes regiões e de diferentes épocas. E é isso que o Baudelaire vai discutir, sobre como a beleza não é um valor absoluto. Ela pode ter um sentimento que é absoluto, que é compartilhado por todas as culturas, mas as formas que remetem a esse sentimento são diferentes dependendo da cultura. Algo que é belo numa cultura específica pode não ser em outra cultura, de outra época, de outro lugar. O que nos leva a um dos tipos de beleza, que é a ideia de beleza que é cultural. Nós somos, desde cedo, ensinados sobre o que é belo. Nos dizem, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito. E é nos repetido enquanto nós crescemos e nós desenvolvemos, e nós passamos a acreditar que aquilo é bonito. E é isso que vai fazer com que algo seja bonito numa cultura, e essa mesma coisa em outra cultura seja considerado feio, porque essa outra cultura considera que outra coisa é bela. Então existe uma beleza que ela é cultural, que ela é ensinada. E essa beleza cultural e ensinada costuma ser a beleza que a gente consegue regrar, que a gente consegue medir, que eu consigo determinar o quanto é belo ou quanto não é, a partir de valores objetivos. Quando os renascentistas pintavam as pinturas dele lá, faziam os corpos, eles tinham regras. Um sujeito belo, ele tinha 7,5 cabeças de altura. Quando o renascentista apresentava suas pinturas, suas esculturas aos pares dele, era muito comum esses pares virem com réguas, virem com compassos e transferidores para medir se tudo estava na proporção, para medir se a perspectiva estava bem construída em torno do ponto de fuga. Ela buscava alcançar um ideal de beleza a partir de regras objetivas que tinham relação com a matemática. Unidades de medida que poderiam ser conferidas. Eu posso ir lá pegar uma régua e medir se as proporções estão certas, porque se acreditava que aquele sistema de proporções levaria a obra a estar mais perto do ideal de beleza. Então é um ideal de beleza que se busca a partir de regras, de medidas. E um ideal de beleza que é construído a partir de regras e medidas, ele pode ser ensinado. Eu vou ensinar para outra pessoa que ela vai conseguir atingir a beleza se ela seguir essas regras. Isso vale para a produção artística, mas vale também sobre os corpos das pessoas. Tu vai estar bonito se tu tiver uma cintura em certas proporções, se tu tiver o quadril em certas proporções, se teu nariz tiver o certo tamanho, se a distância dos teus olhos forem tal. Então é tentar buscar o ideal de beleza a partir dessa construção de regras, aproximar a beleza de uma equação matemática. Isso é algo muito típico da tradição da arte clássica. O ideal clássico de beleza parte da ideia de que essa beleza pode ser alcançada a partir de seguir um conjunto de regras. E um conjunto de regras pode ser ensinado. Então esse ideal de beleza que vem da arte clássica, que vem do naturalismo e dessas tradições de arte como mimese do mundo real, são ideais de beleza que são culturais. São ideais de beleza que foram construídos culturalmente e foram ensinados. Que a sociedade ocidental herdou isso. Então é uma beleza que ela não é absoluta, porque ela foi uma construção cultural. E é justamente por ser uma construção cultural que, se nós pegarmos esse ideal de beleza e levarmos para uma cultura fora da ocidental, ele não vai encaixar com a produção dessas outras culturas, porque as outras culturas desenvolveram seus próprios sistemas para alcançar a beleza. E o que acontece? A cultura ocidental se desenvolveu lá no início, quando eles não tinham acesso a outras culturas, eles olhavam para a produção cultural deles e para os seus vizinhos mais próximos. E eles construíram esse ideal de beleza
beleza absoluta, que existe uma beleza que ela é estática, que ela é eterna e que ela vale para tudo. Passaram a acreditar nisso, desenvolveram várias teorias e toda uma cultura baseada nessas crenças. Daí, quando as culturas europeias elas passam a se expandir, tem as grandes navegações, eles começam a visitar vários lugares do mundo, eles vão chegar nas outras culturas e vão ver que essas outras culturas têm uma produção cultural a partir de outras regras, que não são a deles. Então essa teoria de que a beleza é absoluta, que o único caminho para chegar à beleza é um específico, que segue as regras que eles desenvolveram, isso não vai dar certo, porque eles vão perceber que esse ideal só é seguido por uma menor parte da população mundial. Então eles vão rejeitar essas outras produções e vão dar para eles o título de bárbaros. A ideia de que o Ocidente é o único civilizado e todas as outras culturas, se elas não seguem o ideal ocidental de beleza, e o ideal ocidental de beleza é visto pelos ocidentais como absoluto, então são porque essas outras civilizações elas não são belas, elas são feias, elas são sem cultura, elas são bárbaras, elas são selvagens. Então quando o Ocidente ele tem que enfrentar o fato de que o ideal de beleza deles não é absoluto como eles acreditavam, eles vão reagir a isso de forma violenta, vão renegar e vão dar título de barbárie, de selvageria para os outros, e não entender que ali há outras belezas. E o Baudelaire é um cara que vai defender o contrário. Ele vai dizer que se um sujeito não tivesse ido para uma academia ocidental que ensinava que a beleza era única, ela absoluta, que ela só existia dentro daquelas regras, que eram as regras desenvolvidas pela cultura ocidental, se ele não tivesse estudado isso, mas ao invés disso ele viajasse por várias culturas, aprendendo com os povos locais quais são as ideias e as interpretações deles sobre beleza, esse sujeito ele ia entender muito mais sobre beleza e ele ia ser muito mais tolerante com as culturas diversas. Então os textos do Baudelaire tratam muito de como esse conhecimento acadêmico neoclassicista, naturalista, ele bitolava as pessoas, eles faziam eles acreditarem que tinha um valor absoluto, que era o valor do Ocidente, e que tudo que não tivesse dentro daquelas regras era inferior. Então só reforçava uma xenofobia europeia. Mas para o Baudelaire, essa beleza que vem da arte clássica naturalista, ela nunca era uma beleza de verdade, ela nunca ia alcançar o potencial da beleza possível. Porque o Baudelaire, ele também vai dizer que o belo sempre é estranho, o belo sempre é bizarro. E como essa premissa se desenvolve? A ideia de que o belo é algo que nos impacta, que nos surpreende, que nos tira o fôlego. E nós só podemos ser surpreendidos, impactados e perdermos o fôlego por algo que nos impressiona, algo que está fora do comum, algo que é extraordinário, algo que é estranho, algo que nós não esperamos. E a beleza da arte clássica, ela nunca nos surpreende. Se a arte clássica busca alcançar a beleza e ela busca alcançar a beleza dentro de um certo conjunto de regras, nós já conhecemos as regras. Nós temos uma ideia de que existe um sistema de regras e algo vai ser bonito quando algo se encaixar nessas regras que nos foram ensinadas. É uma beleza que é culturalmente passada. Nós aprendemos que aquilo é belo. Nós aprendemos que algo é belo quando está dentro dessas regras, e nós já temos as regras na mão. Então o que nos cabe? Pegar esse conjunto de regras e projetar sobre a obra para ver se ela enquadra ou não. Então nós temos uma forma pronta e nós vemos se a obra encaixa dentro dessa forma pronta. Se ela encaixar, então é belo. Se ela não encaixou, então é feia. Mas se nós já temos as regras de antemão, essa beleza nunca vai nos surpreender. Pelo contrário, é uma beleza que vai ser o que a gente espera. E o Baudelaire vai falar que isso nunca vai nos impactar de verdade. Nós nunca vamos ficar impressionados com uma beleza que a gente já está esperando. E o potencial máximo da beleza para ele só vai ser atingido pelo estranho, pelo bizarro. É algo que nós jamais esperaríamos. E por nós jamais esperarmos, isso vai ser impressionante. Isso vai nos marcar, isso vai nos tocar. E essa é a beleza de verdade. A beleza de verdade só existe no estranho. Só que esse estranho é algo que está completamente fora das regras. Se está fora das regras, é algo que não nos é ensinado. E se é algo que não é nos ensinado, da onde nós tiramos isso? Então é uma noção de beleza que ela é muito mais subjetiva. É um ideal de beleza que ele não veio completamente culturalmente. Nós não herdamos ele pronto. Nós construímos por nós próprios. E é uma beleza que vai ser subjetivo. É algo que é estranho, que eu vou achar bonito, e uma outra pessoa que nasceu na mesma época que eu, que cresceu na mesma cultura que eu, que pode ter até as mesmas influências que eu, para ela pode não ser bonito. Mas algo que para ela pode ser belo, para mim pode não ser. Porque o
estranho, bizarro, nos impacta, nos acerta de formas diferentes. Então a gente consegue entender que existe duas belezas. Uma beleza que é uma beleza culturalmente ensinada, que vem de regras que nós herdamos e nós tentamos aplicar nessa regra, e que é uma beleza que não é completamente nossa, não é nós como indivíduos que construímos. A nossa cultura nos dá ela pronta. Ela até pode ser mudada com grandes influências ao longo de grandes intervalos de tempo, mas não é um indivíduo único que tem controle sobre ela. É uma ideia de beleza que é cultural. E a beleza pregada pela arte naturalista, pela arte de tradição clássica, é uma beleza dessas, é uma beleza cultural. São regras que nós herdamos. Nos disseram que se algo tiver dentro dessas regras vai ser bonito, e nós acreditamos. Só que em outra cultura, de outro lugar do mundo ou de outra época, disseram para eles que o belo era outra coisa. Então o nosso belo não vai ser belo para eles, e o belo deles não vai ser belo para nós, porque as regras construídas culturalmente e herdadas através de tradições culturais são diferentes para cada cultura. E a beleza da arte clássica é esse tipo de beleza. Já a beleza do romantismo é a outra beleza, é a beleza subjetiva, é a beleza do estranho. O que é bonito é algo que é estranho, que é bizarro, que ninguém pode esperar. E por estar fora das regras, que nos toca, que nos marca. Como aquilo é diferente de tudo que tu já viu. E por ser diferente, aquilo é impressionante. E por ser impressionante, é belo. Então é um belo que vem da estranheza, um belo que vem do bizarro. E a arte romântica trabalha com essa ideia de belo. O belo do que é bizarro, do que é fantástico, do que é inesperado. Como isso impacta o sujeito. Só que esse belo, ele tem consciência de que ele não é absoluto. É algo que pode ser belo para uma pessoa, mas para outra pessoa pode não ser, e vice-versa. Então é o belo que é do estranhamento. E o Baudelaire vai trabalhar com essa ideia. Existe uma beleza que vem das regras, que nos foram ensinadas, num sistema de regras que nós já herdamos, já prontas, e nós só tentamos encaixar os elementos do mundo dentro daquelas regras prontas, só que é uma beleza que nunca vai nos surpreender. E essa beleza, por mais que possa ser belo segundo regras específicas, ela nunca é a nossa beleza subjetiva. E por isso, nunca vai alcançar a beleza plena de verdade. A beleza plena de verdade, ela é uma beleza que ela pode ser subjetiva. É uma beleza plena que pode ser para mim, mas pode não ser uma beleza para o outro. Porque algo que me surpreende pode não surpreender o outro. E algo que surpreende o outro pode não me surpreender. Então uma das coisas que faz com que a arte romântica contrarie as tradições da arte clássica, e esse culto à arte como beleza absoluta e o culto às formas naturalistas, é porque a tradição romântica entende que o belo só existe no estranho, o belo só existe no bizarro, o belo só existe naquilo que tu não tá esperando. E para tu não esperar algo, esse algo tem que estar fora das regras. Então o belo de verdade só existe fora das regras, com que faz com que a beleza de verdade só exista fora da arte clássica. Tu nunca vai encontrar a beleza de verdade na arte clássica. E daí nós voltamos para aquele exemplo que eu dei lá no começo, sobre o Pedro Pascal, o quanto várias mulheres e homens comentando na internet sobre como Pedro Pascal é lindo, Pedro Pascal é maravilhoso, e o quanto apareceram vários homens muito indignados, bravos, porque tinham gente achando Pedro Pascal lindo. E o Pedro Pascal não é loiro, não tem olho azul, e o Pedro Pascal não é todo musculoso, segundo regras lá muito específicas do pessoal que vai pra academia lá pra fazer musculação. E esses caras estavam indignados porque as pessoas estavam achando o Pedro Pascal bonito, e provavelmente porque as pessoas estavam achando o Pedro Pascal mais bonito do que eles, e alguns deles eram homens loiros, eram homens fortões e tal, e eles muito indignados com isso, que o Pedro Pascal não poderia ser bonito e que o Pedro Pascal não poderia ser mais bonito do que eles, porque eles estavam dentro daquelas regras, o que nos leva a essa diferenciação de beleza, que parte dessa teoria do Baudelaire, de como existe uma beleza que é cultural e existe uma beleza que é subjetiva, que era uma beleza do estranho. E esses caras, eles estavam seguindo essas regras de uma beleza cultural. Ó, existe uma regra que diz que o homem bonito é o homem loiro e é o homem fortão e musculoso segundo as proporções deles lá. E o Pedro Pascal, por não estar dentro dessas regras, ele não poderia ser considerado bonito. Só que essas regras são uma construção artificial. Elas não fazem alguém ser bonito de fato. Simplesmente alguém criou essas regras e empurrou culturalmente para os outros, e as pessoas passaram a repetir e a acreditar nessas regras. Só que, segundo o Baudelaire, alguém que está dentro dessas convenções formais de beleza, essa ideia de beleza que existe a partir de seguindo regras,
regras, nunca vai ser a beleza que toca a pessoa de verdade. Porque a beleza que impacta de verdade é a beleza do estranho, é a beleza que é meio bizarra, é a beleza que está fora das regras. É justamente na beleza que não está dentro das regras de beleza que vão impactar as pessoas com mais força. Porque é essa beleza que te surpreende, do inesperado, é algo que é tão estranho que tu acha lindo. Olha só como isso é bizarro, olha como não existe nada igual isso no mundo. E justamente por ser único, por ser especial, por estar fora das regras, que aquela coisa parece linda. E é justamente por esse caminho que o Pedro Pascal é lindo para muita gente. O Pedro Pascal, ele não está dentro daquelas regras que a cultura ocidental convencionou como belo, e que muitos desses caras acreditam de forma cega e absoluta, sem questionar e sem pensar como essas regras foram construídas. O Pedro Pascal não é loiro, o Pedro Pascal não tem olho azul e não é fortão, igual o cara lá que faz musculação não sei quantas vezes por dia, mas o Pedro Pascal tem alguma coisa nele que é diferente das outras pessoas, que não se acha com tanta frequência assim, e por ele ter esse elemento que é diferente, que é incomum, que é estranho, é aí que muita gente vê a beleza nele. Então meu ponto aqui é que existem dois tipos de beleza. Uma beleza que é herança cultural, que nos é ensinado a acreditar que aquilo é belo segundo determinadas regras, e uma outra noção de beleza que é subjetiva, que vai variar de pessoa a cada pessoa. E vai envolver muito essa percepção do que é incomum, do que é diferente, do que nos surpreende. E eu, como seguidor do romantismo, eu acabo concordando com o Baudelaire. A beleza que parte das regras e das convenções culturais, elas nunca vai nos surpreender porque nós já sabemos as regras. É algo que disseram pra nós que nós tínhamos que achar aquilo bonito e repetiram tanto, com tanta força, que nós acabamos acreditando, interiorizando aquilo. Mas aquela beleza ali nunca vai nos tocar com tanta força como é a beleza subjetiva, que é a nossa noção de beleza, que é individual, que é específica de cada sujeito, que é diferente dos outros sujeitos. E a gente só vai ser tocado por essa beleza, que é a grande beleza que vai nos impactar de verdade, pelo que é estranho, pelo que está fora da regra. Então a beleza de verdade impactante, segundo a teoria romântica, só pode ser encontrada fora da regra, só pode ser encontrada na estranheza. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Agradeço especialmente aos apoiadores do canal, que sustentam o canal e permitem que eu possa ficar sentado aqui falando sobre Pedro Pascal para vocês. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada na página do Ilha Kaiju no site do Apoia-se. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Agradeço muito se vocês puderem compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos, com as pessoas que acham o Pedro Pascal bonito e com as pessoas que acham o Pedro Pascal lindo. Sintam-se livres para comentar aqui. Sigam Ilha Kaiju nas redes sociais. Quem quiser colaborar tem a chave Pix aqui na descrição do vídeo. E obrigado e até o próximo vídeo.